Olá, hoje a gente tem aqui uma análise do Fernando Carvalho, né? Sobre aquele confronto que tá todo mundo de olho, Flamengo Internacional. Exato. A ideia é explorar um pouco o que ele traz nesse texto, os pontos táticos, o prognóstico dele para esse jogo. Legal. E ele começa, assim, já apontando uma coisa meio óbvia, talvez, a força do elenco do Flamengo, qualidade, opções. Sim, esse é o ponto de partida. Mas, olha, ele logo coloca um mas, né? Qual seria o mais? O local da decisão, o Beira-Rio. Ele ressalta muito isso. O Inter lá, historicamente, é muito forte, dificilmente perde a classificação em casa. Ah, entendi. Então, tipo, essa força do Beira-Rio meio que equilibra a vantagem do elenco do Fla. Exatamente, ele coloca como um fator que minimiza bastante aquele favoritismo inicial do Flamengo que o elenco sugere. Tá, faz sentido. O fator casa pesa muito em mata-mata. Bom, e além disso ele fala do tempo, né? Ainda faltam uns 60 dias pro jogo. Isso, e esse tempo é crucial na análise dele, porque abre janela para muita coisa acontecer. Tipo o quê? O que pode mudar nesses 2 meses? Bom, pro Flamengo talvez até manter ou melhorar o grupo, né? Mas pro Inter, aí a análise aponta um risco considerável. Um risco? Que risco seria esse pro Internacional? Fiquei curiosa agora. Olha, o texto levanta uma possibilidade que seria bem complicada pro Inter. Perder 3 jogadores-chave. 3? Nossa, quem seriam? O Vitão, o Bernabé e o Fernando. Seja por lesão ou talvez venda na janela. A ausência deles, o Carvalho classifica como sequela quase intransponível. Uau, pesado. Sequela quase intransponível, realmente perder esses 3 de uma vez seria um baque enorme. Com certeza, mudaria muito o cenário para o time gaúcho. E mesmo com todas essas variáveis, elenco de um lado, Beira-Rio do outro, esse risco para os jogadores do Inter, qual a conclusão que ele chega? Ele tenta ser racional, né? Deixar o coração colorado de lado, como ele diz. Sim, ele faz essa ressalva e, sendo racional, analisando os ingredientes que a gente tem hoje e o que se desenha, a tendência que ele aponta é o Flamengo passando. Mesmo com o Beira-Rio e tudo. Mesmo com o Beira-Rio, a análise racional dele pesa mais a força coletiva, as opções do Flamengo, sabe? Como fator que deve prevalecer no fim. Entendi. É uma análise fria dos fatos atuais, mas ele faz um alerta sobre o próprio Flamengo, não faz? Lembra de um jogo específico? Faz, e é um alerta muito importante. Ele puxa na memória aquele jogo da mesma competição contra o Central Córdoba. Ah, lembro disso. O Flamengo era super favorito, né? Exato. Favoritíssimo. E o Central Córdoba visto como fraco. E o resultado? O Flamengo fez só 1 ponto em 6 disputados. Nossa, verdade. É um bom lembrete de que futebol não é ciência exata, né? Favoritismo não ganha jogo sozinho. Precisamente. Mostra que, mesmo a tendência sendo uma, o campo pode contar outra história. Então, para tentar contrariar essa tendência que a análise aponta, qual seria a chave para o Inter segundo o texto? A dica que ele deixa para o staff do Inter é bem clara. Voltar vivo do primeiro jogo. Voltar vivo do Maracanã, no caso. Isso. Conseguir um resultado lá que permita decidir no Beira-Rio com chances reais, sabe? Para tentar reverter essa balança que hoje parece pender para o outro lado. Entendi. Trazer a decisão aberta para casa. Exatamente. Ele até finaliza com um ditado gaúcho, né? Bem apropriado. Mas não tá morto quem peleia. Mostra que tem que lutar. Boa. Não tá morto quem peleia. Gostei. Então, para a gente resumir o que o Fernando Carvalho trouxe. Flamengo com favoritismo pelo elenco. Isso. Mas com o Inter tendo a força do Beira-Rio como contraponto importante. Só que tem essa grande interrogação sobre possíveis desfalques cruciais para o Inter, né? Isso pode ser decisivo. Pode ser o fiel da balança, realmente. E claro, a lembrança de que o próprio Flamengo já deu suas escorregadas quando era o grande favorito. Perfeito. Então a análise desenha uma tendência, mas com muitas ressalvas e pontos de atenção para os 2 lados. Exato. Fica essa reflexão, né? Como essas próximas semanas vão ser gerenciadas, como os times vão chegar para esse primeiro jogo e se a estratégia para essa primeira partida pode de fato confirmar ou até mudar completamente esse cenário inicial. É, muita coisa para a gente acompanhar de perto até lá, com certeza.